Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Alex Lucena, sou sócio-diretor de inovação da Evergreen Hub. Esse é o nosso 13ª edição do Cannabis Thinking Talks, a terceira edição de 2021. Temos um convidado bem especial, já vou introduzir, mas antes disso, vou dar a volta aqui na roda, apresentando os nossos entrevistados, nossos participantes. Então, primeiro, Bruno Pegoraro é o presidente do IPSEC. O IPSEC é sem fins lucrativos e tem aí o propósito de levar informação, dados e fazer um trabalho aí de relação com o governo. Bruno é um cara totalmente apartidário, que tramita muito bem com todas as esferas e vem fazendo um trabalho aí corpo a corpo com o legislativo, ajudando, né, no desenvolvimento e na abertura da indústria da cannabis no Brasil. Primeira vez que participa, Brunão. Obrigado. Grande prazer tê-lo aqui com a gente, realmente, tá? Da casa. Também da casa, minha colega da Green Hub, Damares Ribeiro, já participou aqui de vários talks, e a Damares é esse jovem talento aí que integra a nossa equipe de inovação e, enfim, sempre enriquecendo, trazendo um ponto de vista diferenciado, como vocês vão ver aqui no decorrer da nossa conversa. Damares, junto, em mais essa. E, finalmente, debutando aqui também, como entrevistadora, Camila Evangelis, que é do portal C-Chat, hoje provavelmente a maior fonte de informação, de notícias, né, do setor da cannabis no Brasil. Camila, que bom que o Jordão liberou você para vir hoje dessa vez, porque eu tenho certeza que você vai trazer uma contribuição muito legal para essa conversa. Obrigado, grande presença. Que bom o convite. Então, é isso. O nosso convidado de hoje é Daniel Coelho. Daniel, deputado federal pelo Partido Cidadania. É um imenso prazer. Muito obrigado, Daniel, por ter aceito o nosso convite para participar. Semana passada, você deu um depoimento pessoal que acabou viralizando na internet, lá na comissão, né, que está discutindo a PL 399, e quando a gente viu aquilo, realmente foi de uma sinceridade assim, muito, muito bacana, e a gente, através aqui da sua assessoria, falou, bom, precisamos bater um papo com o Daniel, a gente quer saber mais o que está acontecendo nos bastidores sobre isso em Brasília, mas, de qualquer forma, como uma pessoa que traz um depoimento pessoal, familiar. Desde já, obrigado pela contribuição que você já deu para essa discussão em torno de um tema que para a gente é tão importante, que é o avanço da legislação da cannabis no Brasil, mais especificamente da cannabis medicinal, e também aqui com uma possibilidade de trazer um industrial para essa conversa, que também é de extrema importância. Então, Daniel, grande prazer, bem-vindo ao Cannabis Thinking Talks, bem-vindo à nossa roda, e queria deixar a palavra à vontade aí para você dar as suas boas-vindas antes da gente começar a circular aqui com os nossos entrevistados. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alex, pelo convite, a oportunidade da gente estar aqui conversando, cumprimentar a Damares, Bruno, Camila, a todos que vão estar nos acompanhando aí nesse debate, e com certeza essa é uma pauta importante para o Brasil. Ela é importante pelo seu resultado, pelas milhares de famílias que dependem do medicamento, né? Que, inclusive, eu confesso que me surpreendi, né? Pelo apoio realmente que eu tenho recebido após a fala que fiz na comissão, de famílias que são usuárias do medicamento, do óleo de cannabis, e que, assim como eu tenho o meu caso particular na minha família, mas outras famílias também que, por diversos tipos de situação, fazem uso do óleo e todas de forma muito positiva. Hoje pela manhã, estava caminhando aqui no Recife, na cidade onde eu moro,
E um jovem me parou na rua, disse: olha, obrigado pelo depoimento que você deu. O meu sobrinho é autista e não conseguia ir para a escola, não fazia nada, está tomando óleo, vida normal, está melhorando a vida dele. Então, assim, realmente, eu acho que, além dos registros oficiais que a gente tem, com certeza, tem muita gente usando o medicamento aí que a gente não sabe, que não estão nas estatísticas. Então, realmente, isso é uma coisa que tem um grande impacto, e também o impacto político de você estar enfrentando o preconceito, a manipulação, o populismo, né? Eu acho que isso também é um fato desse debate, né? A gente está vivendo um momento difícil para a política brasileira e mundial, mas que no Brasil a coisa é mais grave, e no momento que a gente enfrenta esse novo populismo que foi criado em vários países, e no Brasil ele tem muita força com o atual presidente, enfrentar isso, trazendo verdade, trazendo ciência, trazendo defesa da vida, acho que também tem um simbolismo bastante importante para o momento que o Brasil vive, e fico à disposição de vocês aqui para a gente conversar sobre o assunto. Uma maravilha. Dizer também que daqui do meu lado da minha família é parecido, tá? Meu pai também teve um AVC alguns anos atrás e toma cannabis aí para enfrentar dores crônicas e sei exatamente do que se trata isso também numa perspectiva de família. Eu vou passar aqui a bola para Damares, ladies first, tá bom, Brunão? Depois a gente dá a roda e vamos seguir na prosa aqui. Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Damares, por favor. Oi, Daniel, obrigada por aceitar o convite para vir falar com a gente. É um prazer, assim, falar com você, ainda mais depois de ter visto o seu depoimento, enfim, com tanta honestidade, assim, um depoimento tão pessoal, né, de uma realidade que aconteceu na sua casa. Eu, como parte da população negra no Brasil, também vejo dentro desse debate, né, outras vertentes a ser discutidas que mexem pessoalmente comigo também, enfim, por uma questão de raça, né, que é a questão do encarceramento em massa da população negra, muitas vezes por conta da posse de cannabis, né, no bolso, enfim, que dita para uso recreativo, mas que o próprio usuário não sabe se está usando recreativamente ou não. Enfim, é uma discussão muito longa e muito extensa para se colocar aqui, mas, enfim, existe um fator de esperança da população negra no avanço do debate da cannabis, né? Seja pelas comprovações médicas ou não, mas como uma esperança de que a gente reveja penas de pessoas que estão presas hoje, encarceradas por conta de posse. E eu queria saber se existe essa discussão hoje na Câmara, se existe o fator inclusão da legislação dessa população depois para um mercado de cannabis, se aberto no país, né? Essa nova indústria, se existe essa pauta de inclusão e, enfim, qual a sua posição do seu partido frente a esse assunto, esse tema? Olha, Damares, assim, a gente, eu diria que está num momento de vencer muito preconceito, né? Primeiro, as pessoas com o desconhecido, elas são manipuladas de forma mais fácil. A gente sabe que o debate da posse, ele é um debate que existe no país, um debate, inclusive, que está no STF. Existe uma discussão no campo jurídico sobre o que é a penalidade para quem tem a posse de cannabis e de outras substâncias consideradas ilícitas no país, mas especificamente na comissão a gente está debatendo a questão medicinal. Então, ali é um debate focado na questão medicinal e industrial também, que a Alex falou inicialmente aqui. Então, você tem ali também a coisa do cânhamo, a possibilidade de você produzir tecido e outros usos que a planta da cannabis ela pode nos fornecer. Sem nenhuma dúvida, o formato punitivista que o Brasil adotou, não só para a questão das drogas, mas para outros tipos de crime, isso não está nos levando a nada. A gente está aumentando a população carcerária, criminalidade não diminui, desigualdades crescentes, desigualdades sociais, também raciais, porque ao invés da gente estar encurtando as distâncias, a gente continua afastando ainda mais, né? Quem nasce na periferia, quem nasce na favela, quem de uma comunidade mais pobre, de quem tem acesso às coisas, a gente não conseguiu ainda dar oportunidades iguais no Brasil. Então, assim, é extremamente amplo quando a gente vai falar das desigualdades, sejam elas sociais, raciais e até culturais em nosso país. Mas eu acho que esse debate específico da cannabis é muito importante que a gente dê o foco a ele na questão medicinal.
é importante que a gente não misture as pautas. Eu não me nego a fazer o debate do uso recreativo, da posse do usuário, mas eu acho que se a gente mistura, a gente está condenando o debate da cannabis medicinal a um tempo muito mais longo, ou a um percurso muito mais longo. Eu vi essa semana 78% da população brasileira apoiando a cannabis medicinal. Então, se a gente foca na cannabis medicinal, a chance de vitória e de êxito é imensa. Se a gente mistura com outros temas que eu não tiro a importância deles, a gente perde apoio, a gente perde substância em uma população que ainda não tem todo o conhecimento sobre o assunto, mas que entende que a cannabis pode gerar remédio. Eu acho que essa compreensão ela foi passada para a maioria da população brasileira. E o que eu tenho dito aos grupos de trabalho que eu estou participando sobre a cannabis é o seguinte: é a luta do avanço possível. É a gente poder observar, e aí isso eu estou falando porque tem gente que questiona o relatório do deputado Dutti. E eu digo, olha, é o avanço possível. Nunca um relatório sobre um tema complexo como esse vai ser exatamente o que eu penso, o que Damares pensa, o que João não vai. A gente vai precisar chegar a um entendimento para formar maioria e fazer um relatório do que dá para avançar para esse momento. Se a gente pensar que a gente está vivendo num momento extremamente difícil para o Brasil, diria até um momento de trevas, quer dizer, é a ausência da luz, é isso que a gente está vivendo. E mesmo assim a gente está conseguindo avançar num tema como esse. Então, assim, eu acho que é uma grande vitória, sabe? Você conseguir avançar, por mais que em algumas áreas a gente não vá até onde a gente quer, esse avanço ele é necessário e sem nenhuma dúvida, a discussão sobre a possibilidade do plantio e do medicamento mais barato, ele vai beneficiar a todos, mas principalmente a população negra, que infelizmente ainda vive numa situação de renda per capita mais baixa, até salário na mesma empresa, às vezes mais baixo. Então, você tem uma situação de dificuldade econômica muito maior para a população negra brasileira e no modelo que defende o governo, onde o medicamento só pode ser importado e de forma sintética, como alguns defendem, aí a gente está falando de um medicamento extremamente caro, tratamento que passa de um salário mínimo por mês. E aí você exclui a grande maioria da população negra e da população brasileira. A gente sabe que 70% do povo brasileiro tem uma renda familiar de até 2 salários mínimos. Então, a grande maioria aí está excluída na possibilidade de fazer um tratamento. Ninguém vai poder gastar a totalidade da sua renda em um medicamento, quando as pessoas ainda vão ter que comer, ainda vão ter que ter outras despesas a serem feitas. Então, essa possibilidade da gente ter o plantio e a produção local do óleo de cannabis, ela vai beneficiar principalmente a população mais pobre, que é a grande maioria dos brasileiros. Tornar esse medicamento acessível. Hoje, a grande maioria dos usuários eles fazem parte dessa pequena faixa de classe média que a gente tem no Brasil, que tem uma renda um pouquinho melhor e que tem condição ou de buscar um liminar ou de comprar o medicamento nos preços hoje que são praticados e são bem caros, a gente sabe, né? Entendi. Eu tenho só para complementar, Alex, só para entender, para além do acesso ao medicamento final, a PL, enfim, existe a discussão de garantir o direito que a população negra ou que tenha sido atingida pelo mesmo assunto em outra vertente faça parte desse mercado que vai produzir esse medicamento para a sociedade. Enfim, a gente consegue batalhar pelo menos por isso dentro desse tema agora, ou a gente precisa focar mesmo no acesso para avançar e depois vir outras questões de validação, porque, de qualquer maneira, esse passo, a validação da PL 399, é uma validação importante que já tira a cannabis de qualquer outro pensamento, até para a gente brigar depois em criminalização, né, no judiciário. Mas, enfim, é isso que eu queria entender, se para além do acesso final, a gente consegue garantir a participação no mercado mesmo que será aberto, né? Não só no acesso final ao remédio. O relatório ele trata das questões técnicas em estabelecer que tipo de uso você tem da cannabis. Ele não trata de outros assuntos. Aí a pauta que você traz é uma pauta de um cunho social. Então, na verdade, eu acho que aí deveria ser motivo de uma outra discussão, um outro projeto. Agora é o foco na questão técnica em estabelecer que usos eu posso ter para a planta de cannabis. Então, ali ele estabelece, apesar de não estar sendo tão debatido, o industrial e o medicinal. Então, essas são as duas vertentes que estão colocadas com muita clareza. O industrial, inclusive, está ali citado, são plantas com características diferentes, mas esse é o foco do projeto e do relatório. Mas, se a gente misturar, a gente tende a
alongar mais o debate, enfraquecê-lo. O ideal é que a gente conseguisse aprovar na comissão e no plenário. Hoje, apesar de fazer parte da base de apoio do presidente, o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, ele já se manifestou em reunião do Colégio de Líderes que é a favor do projeto. Então, a gente tem um apoio de um pedaço da base governista que assim entende que a medicação e as declarações internamente, pelo que a gente percebe, é que apenas aqueles mais radicais que estão usando isso como palanque político estão contra. A grande maioria, mesmo que silenciosa, ela aparenta estar a favor. Então, eu até diria que o caminho nosso é o seguinte: aprovar na comissão, aprovar no plenário da Câmara, aprovar nas comissões do Senado, e eu deixaria pronto e não votaria no Senado, porque enquanto estiver aí o atual presidente, se chegar na mão dele, ele vai vetar, a gente perde tudo. Eu diria que é para deixar na boca do gol, porque janeiro de 23 um dia chega. E aí a gente, com certeza, vai estar abrindo um novo capítulo no país e a possibilidade realmente de efetivação dessa lei que pode aí, com certeza, estar ajudando tantas famílias e como eu ressaltei, no momento que a gente baratear toda a população em situação de vulnerabilidade, de baixa renda no nosso país, vai poder ter acesso a esse medicamento. Daniel, eu vou passar para o Bruno, mas antes de dizer duas coisas. Primeiro, que eu acho que, do ponto de vista da estratégia, está perfeito, essa separação dos assuntos para que consigamos avançar, eu acho perfeito. E reforçando o ponto de vista da Damares, isso a gente pode conversar melhor em outras situações, mas eu acho que dá argumento para vocês que a gente está desenvolvendo uma indústria no país altamente plural em termos nós trabalhamos com as startups, com os empreendedores, e é muito bacana ver isso, tá? Quer dizer, pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas, enfim, idades, muita gente jovem, mas muita gente de cabelo branco, experiente também entrando no negócio, uma combinação multiprofissional, então você tem médicos, você tem profissionais de comunicação, de marketing, educadores, então eu acho que isso também serve, como vocês, olhando para frente, como desenvolvimento de uma indústria que vem realmente diferente, sabe? Uma possibilidade muito legal. Por isso, eu acho que o ponto de vista da Damares é bem válido aí. Mas, como você disse, eu acho que a separação dos assuntos hoje é realmente o melhor caminho para a gente conseguir andar. Queria trazer o Bruno. Brunão, IPSEC. A palavra é sua, por favor. Dá sequência aí com o deputado. Daniel, primeiro um prazer conversar com você. Prazer. Também fiquei muito emocionado com o depoimento que você deu. Acho que todos nós ficamos, então, prazerzaço falar. Eu queria trazer 2 pontos aí sobre a demanda da população sobre esse tema. Hoje foram divulgadas 2 pesquisas, uma inclusive com a nossa participação, que foi uma pesquisa do Cívico com o nosso apoio, onde 70% da população apoia o uso da cannabis medicinal, e temos 22% que ainda tem o desconhecimento e apenas 8% contra. E tivemos uma outra pesquisa, agora que foi feita pela revista Exame, onde também mostra que 78% da população é a favor da cannabis medicinal. Porém, dentro da nossa pesquisa que a gente fez aqui junto com o Cívico, nós constatamos que apenas 2% da população fez uso desse tipo de medicamento, ou seja, ainda uma falta de acesso, e aí a gente viu que existe uma falta de acesso por parte da população. E eu queria contar rapidamente uma experiência minha. Eu fui outro dia numa loja de skate, comprar um skate para o meu filho, e conversando com o vendedor da loja, ele até comentou que a mãe dele tinha um problema tal, e estava fazendo o tratamento de cannabis. Porém, eu perguntei, foi no médico, está comprando? Ele falou, não, eu pego do vizinho que traz. Enfim, a gente não sabe nem qual é a procedência desse tipo de medicamento. É informalidade, né? Coisa que a gente não tem o cálculo disso, né? Não tem o cálculo disso, foi o que você falou agora no começo. Uma outra situação é que, a partir de 2019, nós tivemos um avanço de muitos projetos de lei no âmbito municipal e estadual, também trazendo essa discussão, também pautado pela sociedade civil. Então, tivemos projetos aí no Distrito Federal que foi aprovado, tivemos um no Rio de Janeiro também do Carlos Mink,
Então, assim, a população está demandando muito isso do poder público, e aí a gente vê um movimento aí dos legisladores locais, principalmente municipal e estadual. Aí a minha pergunta é o seguinte: você acha que o Congresso Nacional está atrasado nessa discussão? Você acha que a gente vai conseguir avançar com isso? E o quanto isso está atrasado? Porque a gente vê, por exemplo, países aí avançando uma onda mundial, né? Você vê países vizinhos nossos aqui, Chile, Equador, Uruguai, Argentina, já avançando nesse tema, e o Brasil ainda muito atrasado. Então, a minha pergunta é essa: se esse avanço já está, se essa discussão é atrasada no Congresso, está atrasada, e qual a expectativa de novos avanços? Eu não tenho dúvida de que está atrasado. Se você, assim, com raríssimas exceções, se você observar as democracias consolidadas, não é o que a gente pode chamar as democracias liberais em torno do mundo, praticamente todas elas já têm uma legislação sobre cannabis medicinal. E, inclusive, quando você sai do Brasil, você até percebe que, assim, não só em países que têm governos de esquerda ou progressistas, em países que têm governos de direita e até conservadores, a gente tem um avanço na legislação da cannabis medicinal. Então, a sensação realmente é de que nós estamos aqui atrasados nessa coisa mesmo de idade das trevas. E o pior, está fazendo um debate para que isso vire mote eleitoral. É muito nítido, assim, não tem até por que não citar, porque eu acho que ele é o maior símbolo disso. O deputado Osmar Terra, ele faz disso o verdadeiro palanque dele de reeleição, né? Então, e junto com ele ali tem outros utilizando-se desse debate, e assim, eu tenho recebido, apesar de receber muito apoio também, né, as pessoas estão cobrando, vocês estão naquela coisa, legalização da droga, aí vem o cara, meu filho ficou viciado e teve problema. Então, assim, eles contam histórias várias, né, falsas sobre o assunto, e o Brasil ficou literalmente para trás. Você avançar lá para fora, eu estou falando da cannabis medicinal, você praticamente, como eu disse, o mundo democrático todo já tem legislação estabelecida. E na questão do usuário, do autocultivo, vários países também com legislação já também diferente da que a gente tem aqui no Brasil. Então, acho que a gente está muito atrasado. O Congresso ele é receoso, ele tem um medo grande de enfrentar esse tipo de pauta, porque sabe que a mistura, principalmente nesse tempo recente do Brasil, a mistura entre igrejas, questões comportamentais, a política e o voto, elas se aprofundaram, muitas vezes com manipulação, porque eu falei um relato de hoje de manhã, 2 dias atrás eu recebi um telefonema de um pastor da cidade de São Lourenço da Mata, uma cidade muito pobre aqui na região metropolitana do Recife, e ele me ligou dizendo que estava na igreja dele trabalhando, pastor evangélico, a base dele para explicar sobre o debate da cannabis medicinal, porque ele era usuário da cannabis medicinal, ele precisava do medicamento e teria mudado a vida dele. Então, assim, apesar da gente ter tudo isso, a coisa ela vai avançando, principalmente através do uso, né? O uso ele faz com que as pessoas tenham conhecimento, elas vão percebendo os efeitos positivos que o medicamento pode ter para várias situações. Então, a gente está atrasado, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, Bruno, mas é o seguinte, estamos atrasados, mas estamos andando, né? Nós estávamos parados, a gente estava atrasado e parado até bem pouco tempo. E agora a gente começou realmente a andar, a avançar, e para mim o mais importante, a convencer a população. Esses números que na sua fala você coloca aí de 78%, 70%, quer dizer, a gente está passando aí dos 70% de aprovação para cannabis medicinal, a gente não tinha esses números alguns anos atrás. Então, houve um avanço no que eu acho que é o mais importante, na consciência da população. Isso, espero, reflita, inclusive, na próxima eleição de 22, em um Congresso mais antenado com o futuro, né? Porque também a gente está atrasado, porque o Congresso está preso a teses do passado, a gente tem ali muito atraso. Então, eu espero que a gente consiga avançar um pouco né, nessa composição de um Congresso mais antenado com o futuro. E até ressaltando, eu falei um pouco lá de fora, a gente dentro do Congresso hoje, a gente começa a perceber também apoio à questão da cannabis medicinal em grupos políticos que em outros temas são adversários. Então, claro, tem esse grupo mais ligado diretamente a Bolsonaro, que é todo contra e, na minha opinião, mais
por populismo do que por qualquer outra coisa, mas você vê do PSOL ao Partido Novo, todo mundo ali interagindo. Então, parlamentares liberais, parlamentares defendem uma pauta mais socialista, sociais-democratas, todos se aproximando em torno desse tema. Eu acho que isso também é um avanço, é uma fala que eu tenho feito já na comissão e devo repetir na semana que vem. É um apelo realmente. Vamos deixar para polarizar e discutir e brigar com outros assuntos. Isso aqui é a saúde da população. Não vamos discutir com isso, né? Não vamos usar disso como pauta eleitoral. Eu acho que existem outros assuntos onde a gente vai divergir, onde a gente vai ter opiniões diferentes e que são legítimas do processo democrático. Mas a saúde a gente tem que buscar tratá-la de forma diferente, como ela deve ser, né? E aí é interesse de todo mundo, porque no fim todos adoecem, né? Mesmo aqueles que vêm da esquerda, da direita, do centro, a doença quando pega, ela pega qualquer um de nós e as nossas famílias. Eu espero que a gente consiga convergir para avançar com esse tema e que o Congresso passe a representar a sociedade. Se 78% está a favor, que a gente consiga ver isso no Congresso, né? Esse vira espelho do Congresso, esse apoio nessa proporção. Com essa proporção, a gente tem a matéria aprovada nas duas casas. Vou fazer mais um comentário rapidinho. É importante também trazer um dado, viu, deputado? Hoje, você vê, o Brasil ele é o 10º em pesquisas científicas relacionadas à cannabis. Nós temos os Estados Unidos em primeiro, Canadá, Reino Unido. Então, assim, com todas essas dificuldades, o Brasil ainda é o 10º. Você imagina se a gente conseguir trazer uma legislação adequada aqui, como esse país pode crescer com esse mercado. Imagina, por exemplo, a Embrapa trabalhando a cannabis para o agro. Então, assim, eu acho que o horizonte é muito grande para a gente trabalhar aqui com o mercado de cannabis. Só pegando aí, Bruno, assim, eu acho que a gente não tem que ter preconceito com a questão comercial e industrial da cannabis. O argumento de alguns opositores da questão da cannabis medicinal e até da industrial dizendo de que a motivação ela é uma motivação econômica, de que há interesse econômico envolvido. Eu, particularmente, esse argumento para mim não vale com esse assunto e com nenhum outro. Qual o problema de ter interesse econômico? Desde que ele seja transparente, desde que ele não seja escondido, né? O interesse econômico também é interesse da sociedade. Se você tem a oportunidade de gerar emprego, de gerar renda e de gerar oportunidades, por que não? O Brasil tem potencial, tem sol, tem terra fértil, e se você tem um mercado novo sendo criado do ponto de vista industrial, né, que permita gerar emprego, gerar renda e, quem sabe, até a gente exportar esses medicamentos, quer dizer, a gente tem uma possibilidade imensa aí para o nosso país e não cabe o preconceito sobre os aspectos positivos econômicos que nós temos com a possibilidade da cannabis, seja medicinal, seja industrial, ela está funcionando com uma legislação que dê segurança para quem investe, porque também a gente sabe, ninguém vai investir sem segurança jurídica e o PL passa por isso também, dar segurança para que investimentos sejam feitos. Daniel, e até pegando carona aí na questão da geração de empregos, né? Quer dizer, com esse último ano e pouco, em função da epidemia, tantas indústrias, né, tantos mercados foram afetados, tanta gente mandada embora, tanta gente desempregada, e a gente olha lá para fora, a indústria da cannabis veio na contramão, uma das indústrias que mais empregou, que mais gerou empregos qualificados, tá? Que a gente está falando aqui desde da agricultura, onde o Brasil é expoente já hoje, né? Nosso agronegócio, passando por toda a cadeia medicinal. E nesses tempos de pandemia, as pessoas ficaram muito ansiosas, muito estressadas, e houve aí um acréscimo, e tanto na utilização da cannabis medicinal, bem como na geração de empregos. Então, trazendo para esse lado, eu acho que eu fico pensando, você usou a palavra motivação, a turma que está contra ainda, eu fico me indagando assim internamente qual é a real motivação, porque não é falta de informação, né? Porque quando você traz os dados, você traz os depoimentos, é muito evidente do que está sendo tratado, né? Então, qual seria, talvez, essa motivação? São 3 pontinhos que eu gostaria de deixar no ar aí ao longo da conversa. Para mim, Alex, a motivação deles é o voto, é a coisa da busca do poder e da capacidade de manipulação que você tem com um tema como esse. Então, você chega para segmentos
mais conservadores da sociedade, para as igrejas, e você diz, olha, estão tentando legalizar as drogas no Brasil e eu sou o herói aqui que estou contra. Então, a motivação é essa, a manipulação. Tem uma parlamentar que, não vou dizer o nome aqui não, ela não está aqui para se defender, mas ela tinha militância e era completamente a favor da cannabis medicinal, e agora está brigando contra, fazendo discurso, gravando vídeo, porque sentiu que tinha apelo para o eleitor dela fazer todo o carnaval. Então, a motivação é a luta pelo poder. Por isso que eu estou fazendo esse apelo, sabe, Alex? Assim, olha, vamos fazer política com outro tema, vamos brigar com outro tema, vamos disputar o que é saudável na democracia, o voto com outros assuntos. Vamos deixar de lado, porque esse é o apelo que a gente está fazendo. Mas eu não tenho dúvida que a motivação é o voto. É possível que tenha um ou outro parlamentar que, pela ignorância, ainda seja contra? Sim, mas acho que a grande maioria dos que estão ali brigando é por puro populismo eleitoral e a proximidade das eleições. Então, eu vejo esse como, infelizmente, sendo o tema, assim, a motivação para ser contra. Mas vamos para cima, porque, olha, eu já vi cara que está contra tendo que se explicar agora. Então, eu estou começando a observar ali, a gente está monitorando isso nas redes sociais de cada um. Os caras que estão na comissão contra, eles já estão começando a explicar, eu sou contra, mas não sou. Então, isso já é sinal de um avanço na pressão social. Quando o cara já diz, eu não sou contra o medicinal, eu sou contra esse projeto, então, assim, ele já está sentindo um incômodo. Isso na política, inclusive, é muito comum, né? As pessoas nunca são contra as coisas, ela é contra esse que está na pauta, mas, na verdade, ela é contra de verdade. Mas, bem, a gente está pressionando os caras e eu acho que isso está funcionando. O ideal é que a gente faça essa maioria aí na próxima semana e aprove o relatório. Até para dar notícia aqui, eu fui retirado da comissão da posição titular, como falei naquele vídeo lá atrás, que viralizou, mas consegui uma vaga agora de suplente. Então, de suplente eu não vou poder votar, mas vou estar lá enchendo o saco dos caras na semana que vem. Boa. Tá por perto, vão ter que me aturar, né? Exatamente. Daniel, vou passar aqui para a Camila. Não sei se o pessoal lá da comissão conhece o portal C-Chat. Se não conhece, estou fazendo propaganda mesmo. É um portal de notícias do setor extremamente profissional, extremamente qualificado, também é apartidário e traz a informação da cannabis com notícia como ela tem que ser feita mesmo, com embasamento jornalístico profissional. Então, Camila hoje está representando o C-Chat, que tem sempre vaga cativa aqui nos nossos toques. Vou deixar a bola com ela aí. Camila, manda lá. Primeiro, é um prazer falar com você, Daniel, e agradecer a forma brilhante que você tem falado sobre esse assunto e mostrado o seu poder de fala. Como eu trabalho no C-Chat, eu não posso deixar de fazer uma pergunta relacionada à mídia, né? Como o Alex falou, nós somos um canal de mídia dedicado aos assuntos de cannabis medicinal, legislação, negócios e saúde. E a gente tem visto como a população tem mudado a forma de enxergar a cannabis medicinal e querendo entender mais sobre o medicinal, sobre o cânhamo e tudo relacionado à planta. E a gente também tem visto que a mídia tradicional tem abordado mais sobre esses assuntos, né? De uma forma mais constante, diferente do que abordava antes. Então, eu queria saber do deputado qual é a importância que você acha que a mídia tem para a cannabis medicinal, e o que o deputado sugere que os formadores de opinião e a mídia devem fazer para colaborar contra esse preconceito, que ainda existe, né? E desassociar a cannabis medicinal da apologia às drogas. Eu acho o seguinte, primeiro, há uma simpatia da grande maioria da imprensa, da mídia, então, assim, a gente vê que, na grande maioria, os veículos, eles são a favor. Em alguns momentos a gente fica triste, mas é normal, ninguém pode querer... A imprensa tem que ter liberdade mesmo para publicar o que quiser. Mas, por exemplo, no último debate mais acalorado que a gente teve, eu fiquei triste que os maiores veículos de comunicação publicaram a tapa que o deputado lá, o Diego Garcia, foi dar no presidente Paulo Teixeira e não publicaram o debate. Então, tudo que ele queria era aparecer na grande mídia como o cara que estava lá brigando, eu sou aqui o defensor da família, e dei até tapa. Então, deram ao cara tudo que ele queria. Ao invés de você entrar no conteúdo, você entra na confusão. E aí a confusão é tudo que querem aqueles que são contra.
Mas, apesar disso, eu estou falando aqui de um detalhe, de forma geral, acho que a imprensa e a mídia têm ajudado, têm esclarecido. O que eu acho que a gente deveria focar daqui para frente, eu acho que essa é a divulgação mais importante, é você divulgar os casos, é você conhecer as famílias. Eu tive lá na sede da Abrace, em João Pessoa, né, que acho que todos conhecem, e quando você entra na Abrace, o que está lá na frente é a foto das famílias, dos pacientes. Então, inclusive uma coisa que o Cassiano, né, que dirige a Abrace, ele sempre repete, isso aqui não é sobre maconha, isso aqui não é sobre cannabis, isso aqui é sobre pessoas, isso aqui é sobre famílias. Então, eu acho que sempre que a gente traz relatos, experiências, sempre que a gente mostra pessoas que estão se tratando, a gente convence. Porque ninguém vai ser contra uma mãe que tem um filho autista poder dar um medicamento para ele. Quer dizer, isso uma pessoa tem que perder o seu nível de racionalidade para ser contra. Então, eu acho que o melhor debate é o do exemplo. Inclusive, veja que, apesar de já ter feito outras falas, a que terminou ganhando mais espaço foi quando eu falei da experiência minha pessoal, familiar. Isso tem um impacto de convencimento muito maior. Eu recebi de pessoas amigas, de eleitores, pessoas que me seguem de uma forma ou de outra, dizendo, eu era contra, fiquei a favor depois que lhe ouvi. Parecia que estava falando da minha família, do meu pai, da minha irmã, da minha esposa. Então, o exemplo pessoal, ele convence. Não é? A confusão ainda é grande, apesar de ter sido com muito apoio, mas a minha esposa, Rebeca, né, que é citada por mim no depoimento, ela recebeu muita ligação, muita mensagem pelas redes sociais, o pessoal perguntando, não era nem na crítica, mas como é que é? Você fuma maconha, fica doidão o dia todo, e como é que você faz para ter as atividades? E aí ela foi explicando que o óleo de cannabis, né, ele não altera o comportamento, você mantém o seu comportamento, quer dizer, você não vai ficar viajando chapadão o dia todo, ele tem um efeito diferente da utilização da droga fumada. Não tem o efeito psicoativo, não tem o efeito psicoativo da droga. Mesmo que você tenha THC no óleo, ele não tem, porque você tem um comportamento diferente no organismo, né? O óleo, ele passa 12 horas no seu organismo, então o efeito ele é mais lento, diferente do fumado, que tem um pico, e aí você tem exatamente aquele pico psicoativo. Mas, assim, ainda há muita dúvida. Então, eu acho que esse esclarecimento ele é essencial. Sabe, Camila? E principalmente com os exemplos. Eu acho que quanto mais exemplos nós mostrarmos e quanto mais a gente personificar na Carol, no João, na Maria, no José, nas pessoas, a gente vai poder avançar. Eu gosto muito dessa frase que eu ouvi do Cassiano, isso aqui não é sobre maconha, isso aqui é sobre saúde e sobre as pessoas. Eu acho que essa é a melhor abordagem para a gente avançar e, quem sabe, ter quase a unanimidade do país, porque eu vejo como uma coisa completamente possível. Eu estou extremamente feliz com esse 78% de apoio, quer dizer, isso é uma coisa que realmente ultrapassa os setores talvez mais progressistas da sociedade, e a gente está falando aí do cidadão que não tem muita posição política, mas que diz, não, isso aqui não, eu sou a favor porque é remédio. Então, eu acho que a gente já está conseguindo isso, com um pouquinho mais de divulgação e de educação, né? Porque é isso, a imprensa e a mídia ela tem essa função também educativa, a gente pode esclarecer mais as pessoas para poder avançar, de fato, concretizar esse avanço, né? Transformar em lei e, a partir daí, em oportunidades e em solução também para as doenças que a gente tem. Aí você está falando do Cassiano, né? Já são mais de 30 associações hoje no Brasil, nós temos contato com várias delas, né? E a história ela se repete, né? E até se a gente puxar o fio da meada lá do documentário Ilegal, lá em 2015 para 2016, a coisa parte da sociedade, né? Parte de um grupo de mães que corre atrás, que vai a Brasília, que vai falar na Anvisa e que dá início ao movimento que a gente enxerga hoje. Inclusive, deputado, eu estou aqui no Cívico, aqui em São Paulo, que é a casa que a Patrícia Vilela, que é a dona desse espaço, foi uma das patrocinadoras do documentário Legal lá atrás, e é uma ativista ferrenha aí da causa, né, da cannabis medicinal. Então, até tem esse simbolismo aqui onde eu estou hoje, que é onde hoje nós hospedamos as empresas, né, as startups aí de cannabis também, que vem crescendo aí de
vindos de vários setores, sabe? Vindo da área da saúde, mas vindo fortemente da área de educação, porque é isso, né? Esse processo todo o americano chama de evangelização, é mais ainda do que educar, né? Você evangelizar. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, gerando conteúdos de educação, como essa gravação que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, é isso mesmo, veio da base da sociedade e o parlamento, eu tenho certeza, vai retribuir isso. Vou passar a bola lá de novo para o Bruno, para a gente tocar aqui e realmente, de novo, agradecer aí o nível, né? Porque quando a gente eleva a barra do debate, eu acho que a coisa fica bem mais fácil também, né? Seguir em frente. Brunão, contigo. Deputado, até pegando um gancho do que a Damares falou, de outras discussões que a gente possa ter em torno desse tema da cannabis, o deputado Bacelar da Bahia ele apresentou um requerimento formando a primeira frente parlamentar de cannabis e cânhamo aí no Congresso. Queria saber a opinião de você sobre dessa frente parlamentar, se você acha que se faz necessário para a gente manter o debate e ver outros benefícios que possam, ou até melhorias ao projeto de lei 399. E uma outra pergunta que eu queria te fazer é com relação ao veto do presidente, né? Isso é uma dúvida que eu tenho. Se a gente, no trâmite, ele deve ir para o Senado aprovando, iria para a sanção do presidente. Ele vetando, esse projeto de lei não pode ser derrubado o veto no Congresso também, voltando esse projeto de lei para o Congresso? Primeiro, sobre a frente, né, eu acho que foi boa a iniciativa do Bacelar, né, até porque tem um caminho a ser percorrido e a frente ela dá a possibilidade de você manter o diálogo com aqueles que são a favor, né, além de posicioná-los para a sociedade. Olha, esse time aqui ele é a favor da cannabis medicinal, então acho que e industrial, como é a proposta de Bacelar. Então, eu fui signatário da proposta dele, ele tem meu apoio e eu acho que é importante a iniciativa do deputado. O veto é o seguinte: por que eu acho que a gente não deve chegar ao ponto do veto? Daniel, desculpa, antes de você falar do veto, você acha que a gente vai conseguir o número de assinaturas suficiente, pelo que você está sentindo do termômetro, para a gente aprovar essa iniciativa? A frente? Eu acho que consegue. A frente não precisa ir a voto, tá? Se você tiver as assinaturas... Mas são cento e tantas, né? São, mas é o seguinte, eu acho que a gente consegue. A dúvida é se consegue nesse momento ou se vai esperar o tempo do presencial, porque como é que funciona? Vou dar um pouquinho de explicação de como está funcionando a Câmara, como funcionava e como funciona agora. Antes, a gente tinha a possibilidade de ir em plenário, então, assim, toda semana nós estávamos juntos em plenário, você tinha ali dos 513, 490 no plenário. Então, o próprio deputado, quando tinha uma frente, ele ia de mesa em mesa coletando assinatura. Olha, assina aqui. Então, não era difícil você ter as assinaturas. Agora, como está o sistema híbrido, a gente tem cerca de 20, 30 parlamentares no plenário, a maioria acompanhando virtualmente, seja dos seus estados ou até em Brasília, mas do seu gabinete. Então, você não tem mais esse contato físico. Isso dificulta um pouco mais a assinatura, que agora só se dá de forma digital. Então, pode ser que demore um pouco, mas eu acho que a gente alcança. Ela não precisa ir a voto. Tendo a assinatura, ela está aprovada e formada à frente. Explicando um pouquinho o veto, por que eu acho que a gente deve evitar o veto? A gente, para aprovar uma matéria como essa, ela é um projeto de lei ordinário, nós precisamos de maioria. Então, é o seguinte, tem 430 deputados votando, precisa de metade mais um dos votos a favor, ganhou. Se você tem um veto, para você derrubar, porque seguiu o caminho, aprovou na Câmara, aprovou no Senado, o presidente da República vetou. A última palavra é do Congresso, e o Congresso pode derrubar. Mas aí a situação já é diferente. Aí eu preciso de um quórum qualificado, independente da quantidade de presentes, maioria absoluta. Então, a dificuldade do veto ela é muito maior. A gente precisaria ter uma folga muito grande para quebrar para derrubar o veto. O cara que, numa situação de veto, o cara que não vota é como se estivesse votando para manter o veto. Então, assim, você vai para a comunidade, o tema é difícil, espinhoso, o cara se esconde. Então, você tem aí, na verdade, o veto ele é todo em favor sempre do governante. É raro
são raros os momentos onde a gente consegue quebrar veto, derrubar veto. Então, é por isso que eu falo da importância de nós não chegarmos ao ponto do veto agora, já que ele já está, o presidente já está dizendo que vai vetar, eu acho que tem que deixar na boca do gol e aguardar para aprovar depois, porque o veto criaria uma dificuldade imensa e aí a gente vai precisar de uma maioria muito maior. Eu acho que hoje a gente tem maioria no metade mais um. Não sei se a gente tem a maioria do quórum qualificado necessário para derrubada de veto. Então, essas diferenças de estratégia que podem aí ser alteradas, apesar de haver também uma mobilização que eu acho importante e legítima. Tem vários segmentos relacionados a doenças raras que têm contato com a primeira-dama, né, a Michelle, e estão fazendo uma pressão imensa em cima dela. Eu não acredito muito que o Bolsonaro vai mudar a linha, porque ele está usando isso como uma argumentação eleitoral, mas, de toda maneira, para mim, tudo é válido. Quando tem uma luta e uma bandeira, a gente tem que ir em todas as frentes e, se conseguisse realmente ter um convencimento de não haver o veto, ele não precisava nem sancionar, porque é o seguinte, você tem um prazo de 30 dias, se é aprovado na Câmara e no Senado, e o presidente não fizer nada, que é uma opção também que ele tem, porque ele pode sancionar, vetar ou não fazer nada. Se ele não faz nada, ela volta para o Senado e o presidente do Senado sanciona. Então, na verdade, essa era uma possibilidade também, se ele não quiser assinar como lei dele, mas respeitando a posição do Congresso e ficar quieto, já funciona para poder transformar em lei. Perfeito, claríssimo. Perfeita explicação. Daniel, a gente está chegando aqui aproximando para a reta final. Queria fazer uma última passagem, começando pela Damares, aí, considerações finais, e já, assim, em nome de toda a Green Hub e toda a indústria que está se desenvolvendo e que vai acontecer no Brasil, tenho certeza absoluta disso, porque não tem por que não, o mundo todo está indo nessa direção e não vejo por que não. Agradecer o esforço de vocês. Ontem tive um papo, por acaso, no final da noite também, uma outra roda com o Paulo Teixeira. Ele pediu, eu comentei que a gente ia fazer, ele falou, assim que estiver gravado, manda aqui para a gente ajudar a divulgar e tal. Então, são vocês que estão lá na linha de frente do Congresso, independente do partido, que estão fazendo essa coisa andar para frente, e nós aqui ajudando a desenvolver a indústria, né? Ajudando a desenvolver as pessoas que vão empreender nessa indústria, já estão empreendendo nessa indústria. Damares, contigo aí para a gente começar uma rodada final. Eu quero só agradecer mesmo, deputado, por ter trazido luz também para a estratégia, né, que é importante, como é importante respeitar os passos, né, das discussões, enfim, uma acaba trazendo pontos positivos que vão agregar na luta da outra, né, então é importante a gente ter essa clareza de entendimento, a gente que está tão próximo da indústria, entender como vocês estão pensando ali, os passos para que isso aconteça. Então, agradeço demais a conversa de hoje. E é isso, assim, melhoras aí no tratamento da sua esposa, e obrigada por ter compartilhado com a gente a sua história. Foi realmente mais uma inspiração, assim, mais uma motivação para a gente acordar e trabalhar todo dia para fazer esse mercado, essa indústria, esses benefícios chegarem para as pessoas que precisam. Obrigada. Agradeço. Obrigado também a você. Camila, fala você aí, que eu vou deixar o Bruno para o final ali, que o Bruno tem sempre um desfecho ali na manga, que eu sei. Diga lá. Novamente, como eu falei, o seu poder de fala. E realmente a importância da gente sempre falar sobre esses assuntos, realmente levar a informação de qualidade educativa para cada vez mais as pessoas entenderem a necessidade disso ir para frente, assim. Eu não consigo entender o porquê as pessoas ainda têm esse preconceito. A gente já tem informação suficiente para saber os benefícios que a cannabis traz para a vida das pessoas. E a gente já tem informação suficiente também para ver o quanto está atrapalhando a vida de várias pessoas esses projetos não irem para frente. Então, eu queria te agradecer muito, novamente, por usar o seu poder de fala de uma forma brilhante. Obrigado, Camila. E parabéns aí também pela divulgação e o trabalho jornalístico que você faz. Obrigada. Bruno, diga lá, meu amigo. Daniel, foi um prazer conversar com você.
Poxa, eu fiquei super emocionado com o depoimento que você deu, e a clareza que você trata as coisas, que você traz a discussão, um alto nível muito legal para essa discussão. Queria falar que o IPSEC, ano que vem, vai estar vigilante nessa questão dos candidatos, dos políticos que apoiam e que não apoiam essa pauta, principalmente. Então, a gente vai trabalhar nessa frente, mostrando à população quem realmente está alinhado com essa demanda da sociedade. Então, só para fazer um adendo aí do nosso trabalho do IPSEC. E agradecer, poxa, foi excelente esse bate-papo, acrescentou muito aí ao entendimento, a esse processo que ainda está para se desenrolar aí na comissão. Obrigado aí pela presença e esperamos em breve falar de novo. Obrigado também, Bruno. Muito obrigado aí. Só reforçando aqui rapidamente, Alex, se permite, a gente falou um pouquinho hoje aqui de estratégia, também falar com todos os defensores que a gente tem Brasil afora da questão da cannabis medicinal, da importância da gente entender a estratégia. Eu vejo, às vezes, divisões dentro dos grupos de apoio, porque tem opiniões divergentes sobre o texto que está ali colocado. É o seguinte, se a gente se dividir, se a gente brigar e ficar um grupo, não concordo porque não avança tanto quanto eu quero, a gente não vai avançar nada. Então, a importância da gente entender que estratégia é necessário para você vencer um combate. E talvez o principal motivo para você avançar é você entender que todo mundo tem que recuar um pouco, né? Eu acho que isso é essencial, né? Cada um dá um passinho para trás, recuar um pouco, abrir mão daquele ponto que você acha tão importante que não está sendo coberto pelo PL e dizer, não, eu vou apoiar porque aqui tem avanço, né? Então, eu acho que isso é essencial dentro do processo político e democrático. Imagine uma Câmara com 513, você não chega a consenso se todo mundo não der uma recuada, porque vão ter ali 513 cabeças, né? E por trás de cada um tem centenas de pessoas que estão ali no ouvido do deputado falando. Então, é isso que eu acho que a gente precisa trabalhar no nosso ambiente de apoio, né? A gente dá uma tréguazinha para a gente divergir depois, deixa aprovar, depois a gente faz a divergência, a gente faz a disputa pelos outros avanços que são necessários. E um amigo meu fala uma frase muito interessante: a política é a arte do possível, né, deputado? Sempre, é a arte do possível, isso. Né, o trabalho do impossível, de novo, volta para o populismo, né? O cara não quer o resultado, ele quer colher os frutos pessoais daquela luta, daquela bandeira ali isolada para um segmento, mas ele não está preocupado com o resultado. Quem quer resultado tem que fazer o possível e como repito, abrir mão, às vezes, um pouquinho do que você acha que seria o perfeito para buscar o possível. E até porque essa indústria é tão grande, ela traz tantas possibilidades que certamente ela vai comportar todas as vertentes que estão hoje aí eventualmente discordando da estratégia, né? Porque tem para a indústria, tem para a associação, tem para o... Enfim, ela é extremamente inclusiva, a nossa visão é essa, e a gente está vendo isso em outras partes do mundo, lugares que a coisa funciona muito bem e vem trazendo resultados. Bom, Daniel, queria de novo, não sei se tem alguma palavra final, mas essa 13ª edição do Cannabis Thinking com o deputado do Partido Cidadania de Pernambuco, por Pernambuco, Daniel Coelho, muitíssimo obrigado. E suas considerações finais aí, deixa uma mensagem daquelas para a gente viralizar. Diga lá. Primeiro, agradecer mais uma vez a você, Alex, a Bruno, a Damares, Camila, né, todo mundo que está nos acompanhando e que a gente faça desse debate um debate sobre a vida, um debate sobre oportunidades, um debate sobre informação de qualidade, um debate contra o preconceito, um debate sobre a igualdade que a gente precisa ter nas oportunidades em nosso país. A gente tem um país extremamente desigual, onde nem todo mundo tem as mesmas chances. Isso começa na educação e passa de forma muito grave pela saúde. É triste a gente viver num país onde uma pequena parcela tem acesso à saúde de qualidade e uma grande maioria sofre sem medicamento, sem tratamento. E na cannabis não é diferente, né? Na questão do óleo da cannabis. Então, vamos lutar e com certeza
depois de toda escuridão, de todo o sentimento de que a gente está num túnel, aparece uma luzinha lá na ponta, lá no fundo, daqui a pouco vai abrir um solzão imenso, e eu não tenho dúvida que esse país vai sorrir e vai voltar, né, a ser um lugar mais solidário, onde a gente consiga, de forma democrática, divergir, discordar, mas, acima de tudo, se respeitar e desejar o bem uns aos outros, né? Vamos deixar para lá esse sentimento de raiva que tem dominado o nosso Brasil. Eu costumo dizer uma coisa: nada que nasce do ódio, do não, do anti vai dar certo. Vamos ser um país do sim à vida. Eu acho que essa é a principal mensagem. Não vamos ser contra as coisas, não, vamos ser a favor. E a luta da cannabis é uma luta a favor da vida e da saúde das pessoas. Obrigado. Obrigado. Com isso, deputado Daniel Coelho, nós encerramos e um grande abraço. Estamos aí, conte conosco nessa empreitada. Valeu demais.